Infelizmente, eu queria estar aqui discutindo apenas assuntos de interesse público. Mas, mais uma vez aqui, estarei respondendo assuntos que quem não tem o que fazer fica sempre aí atirando para tudo quanto é lado. Então, agora eu até tenho aí, acho que mais um companheiro, que é um grupo falando sério, porque antes as críticas eram mais só em cima da minha pessoa mesmo, né? A ira. Agora eu estou dividindo com um grupo aí a ira de certo vereador aqui da casa. Então, vocês estão repartindo aí comigo. Vamos junto nessa caminhada que a gente chega lá. Então, primeiramente, eu estarei apresentando um requerimento para o presidente, Cristo, que é da minha casa. Pedindo informações, presidente, eu até acredito que não sei se pode ser votado hoje, senão já fica aqui para ser protocolado. Pedindo informação, requer nome dos servidores públicos que participaram da comissão que organizou o concurso público municipal realizado no ano de 2006, quais os cargos que ocupavam nesta oportunidade, se os referidos cargos eram comissionado de confiança ou efetivo, qual o valor da gratificação paga aos membros da comissão, todos os membros que receberam, algum dos membros devolveu a gratificação, em qual legislação se baseou o executivo para pagar a referida gratificação, qual foi o prefeito que fez o pagamento dessa gratificação. Então estarei aqui passando em suas mãos, presidente, para que o senhor possa estar enviando ao executivo para a gente ter as respostas realmente, né? Então aí já tem um requerimento aí de uma comissão especial, já vai facilitar, acredito que esse requerimento já vai facilitar aí as investigações. A respeito também que eu fui citada, algum dia até eu tinha saído para ir no banheiro, depois eu fiquei sabendo que eu comi no McDonald's em uma das minhas viagens. O que eu quero deixar registrado é que comer é uma coisa, agora superfaturar a nota é outra bem diferente. Então eu tenho certeza que o McDonald's às vezes é muito mais barato que outros restaurantes. Então, mas a gente está aí, tem as notas direitinho, pela minha gestão, que eu fiz a resolução para que as diárias fossem aí apresentadas notas, né, de todas as pessoas que viajassem com dinheiro público, que pudesse chegar e apresentar nota, que era indispensável até o momento. A respeito também que foi falado de festa dos garis. Eu vou explicar direitinho, porque ele fica um bafafá de lá, um tititi de cá. Então, o que aconteceu? Na época, em 2009, eu apresentei um projeto de lei para fazer homenagem para os garis. Assim como tem o cidadão itauense honra ao mérito, eu apresentei para a gente estar fazendo uma homenagem para os garis. E na oportunidade, esse projeto não passou na Câmara, entendeu? Mas aí a gente queria fazer uma confraternização com os garis. E fizemos aqui na Câmara. Só que não foi com dinheiro público, não. Na oportunidade, várias pessoas particulares colaboraram para a gente estar realizando essa festa dos garis aqui na Câmara. Eu ajudei, o Aldo era secretário de Serviço Urbano, doou o 13º dele para a gente estar fazendo, o Cássio Soares, o Carlos Chagas, o prefeito municipal ajudou, o vereador Zetinho ajudou para estar fazendo essa festa aqui. Então, não foi feito com dinheiro público, não, gente. É só vocês comparar. Geralmente, chega nos finais de mandatos, cada presidente faz uma confraternização entre os funcionários e os vereadores. Eu, em 2009, fiz também. Em 2010 também foi feito. Basta pegar aqui na Câmara, eu até iria trazer. Eu fiz um pedido disso na semana passada, não acredito que não deu tempo das funcionárias fazerem isso. Mas eu pedi uma comparação entre os anos de 2009 e 2010, o que foi gasto nas festas de confraternização. Eu acredito que em 2009, acho que nós não gastamos nem R$5.000 para fazer com a família dos funcionários, com a família dos vereadores. Entendeu? Então é só fazer uma comparação. Inclusive, em 2010, foi feito até CD
para mim isso não é confraternização, é promoção pessoal. Foi feito pago com dinheiro da Câmara e distribuído aí aos eleitores que estavam presentes. Inclusive, eu não participei dessa confraternização em 2010. Eu vi que entrou na casa também requerimentos pedindo informação de possíveis irregularidades cometidas aí pelo vice-prefeito. Eu sei que muitas das vezes a prefeitura não dá conta de fazer as coisas aqui e recorre, inclusive, a outras contabilidades para buscar orientação e fazer os procedimentos cabíveis para cada caso. Inclusive, o vereador também deveria ter pedido qual escritório foi responsável pela legalização da documentação do Conselho de Serviço Social e quanto foi pago pelo serviço. Mas, voltando ao assunto, na minha opinião, quero deixar bem claro que é na minha opinião, e não juridicamente falando, até porque eu não sou advogada e me considero leiga no assunto. Mas acredito que existe uma diferenciação entre crime e ilegalidade ou irregularidade. Mas sou a favor de apurar tudo que tiver errado. Quem errou tem que ser punido. Mas tem que ser punido todo mundo que errou. Inclusive quem autorizou e pagou pelo serviço irregular. Se tiver irregularidade, qual é o prefeito que está pagando por coisa irregular? Temos que apurar isso também. Então, a respeito desse assunto, se não me falha a memória, eu vou me orientar melhor sobre o assunto. Mas na Câmara, no ano de 2010, o presidente andou pagando o serviço de um funcionário que, na época, ocupava cargo de confiança na casa. Isso não configura ilegalidade? A diferença é que um gastou o dinheiro com publicidade, ou seja, só para dar aquela ajudinha para um amigo que sempre colocava nas primeiras páginas do seu jornal. E o outro, se realmente aconteceu alguma irregularidade, como o vereador disse, prestou um serviço que realmente a prefeitura tinha que executar, e executar com competência, pois senão, quem mais seria prejudicado seria o próprio povo. Então, na minha opinião, crime é superfaturar nota, dar uma ajudinha para fulano aqui, para ciclano ali, comprar uma botinha ali, ficar bem com ciclano ali. Isso para mim é crime. Deixar de zelar pelo dinheiro público, agir de má fé e tentar enganar a nossa população, lesar o município com a aprovação de loteamentos irregulares, vender cômodos doados pela prefeitura. Mas quero deixar claro que sou a favor de qualquer apuração e punição para todos que erram. Eu fui presidente dessa casa, não precisei ficar fazendo moral com um e com o outro, não. Administrei essa casa com responsabilidade e não precisei ficar fazendo bonitinho com ninguém. Administrei com R$900 mil, devolvendo mais de 200 para os cofres públicos, sendo que em 2010 o orçamento da casa já pulou para R$1.300.000. Então eu aproveito para estar comunicando ao presidente que estarei entrando com um pedido de uma comissão especial de inquérito para apurar todas as irregularidades que estão sendo denunciadas pela imprensa, pelo grupo Falando Sério de Itaú de Minas, irregularidade na prestação de contas de 2006, uma nota de tal de André Najib, e eu espero poder contar com a colaboração dos nobres edis e da casa, inclusive disponibilizando profissionais qualificados para estar auxiliando nessa caminhada, presidente. Eu vou também estar entrando aqui com um requerimento requisitando como foi feito o desmembramento da Avenida Bela Vista, que virou rua, lá na Coabinha. Inclusive, no local existe uma torre de alta tensão que desapareceu. Precisamos saber quem foi o maior favorecido deste desmembramento. Estarei aqui também dizendo que estarei assinando, juntamente com o vereador, todos os requerimentos pedindo apuração.